Olá, este é o blog Civil Imobiliário. No dia de hoje eu tenho a grande satisfação de entrevistar meu grande amigo Eduardo Tristão, formado pela USP, especializado em Direito Imobiliário, atua há muito tempo no mercado imobiliário e, em primeiro lugar, Tristão, queria dizer que para nós aqui do blog faz um tempo que eu quero entrevistar o Tristão, não consigo, dessa vez eu consegui, que é uma enorme satisfação de tê-lo aqui conosco. Demorou, mas saiu, né, Alexandre? Com certeza. Prazer é meu, obrigado pelo convite e é uma satisfação poder debater um pouco sobre temas de direito civil e imobiliário para toda essa audiência sua aí do teu blog. Valeu. Bom, gente, a nossa ideia, o Tristão, assim como muitos que nos assistem, aliás, o direito imobiliário, um dos principais pontos de atuação do advogado é justamente na elaboração de contratos. Em primeiro lugar, a gente pode dizer que há os contratos muito corriqueiros de promessa de compra e venda entre particulares ou mesmo entre uma incorporadora e seus adquirentes, que já são contratos que têm, de uma certa forma, uma padronização estabelecida pelo próprio mercado, né? Mas no campo do direito imobiliário, a gente também tem contratos da qual, de fato, há longas tratativas entre as partes. E, às vezes, o trabalho do advogado é desenvolver algo completamente, muitas vezes, algo que não é corriqueiro, né? Ou seja, um tipo de contrato ou um contrato com algumas especificidades que normalmente não se encontram. Como é que funciona o trabalho do advogado na elaboração desses contratos? Alexandre, primeiro ponto, acho que é importante a gente ter em mente é que a faculdade de Direito, ela raramente forma o estudante de direito ou advogado para produzir contratos, né? Uma formação muito mais árida, embora algumas faculdades tenham lá no currículo técnica contratual, enfim, mas assim, para quem está no mercado há muito tempo, você sente que os acadêmicos que estão saindo da academia vêm muito crus nessa produção de contrato. Sim. Eu costumo dizer que trabalhar com contratos é ter liberdade para criar. Obviamente, a gente está falando dos contratos não serializados, né, dos contratos não comoditizados, contratos que não são de papelaria. Sim. Mas redigir contratos é ser livre, dentro da moldura que a lei te define. Claro. Então, vamos imaginar, por exemplo, um contrato de locação residencial. A moldura legal que você pode pintar o teu contrato, ela é bastante estreita. A Lei 8245, por exemplo, tem uma série de disposições de ordem pública que limita bastante o profissional do direito a criar e a inovar coisas. Agora, se a gente for pensar, por exemplo, num contrato paritário, numa venda e compra, num contrato societário, numa sociedade em conta de participação, num contrato de locação build-to-suit, por exemplo, num contrato de construção, a moldura é muito mais ampla. Então, você sai, por exemplo, de uma Mona Lisa, em que você tem a moldura muito estreitinha, para uma Guernica, e a tua liberdade ali de criar é gigantesca. Eu costumo fazer uma analogia de que um contrato bem redigido é um contrato que conta uma boa história. E é um contrato que tem que atrair o leitor para aquela história. E quem são os leitores dos contratos? Primeiramente, você faz o contrato do teu cliente. Claro. Porque contrato é feito para ser lido no momento que ele precisa ser lido. Então, o cliente tem que ter lá à disposição um contrato claro, em que, se ele precisar, em algum momento, analisar, ele consegue, com clareza, entender o que as partes quiseram disciplinar naquela relação. Então, as partes são os primeiros destinatários dessa linguagem. E mais que isso, o contrato tem que ser inteligível, não só às partes, mas, ao mesmo tempo, inteligível para o intérprete, eventualmente, oficial desse contrato, que vai ser o juiz ou o árbitro, numa situação de conflito. Então, acho que a primeira dica, a primeira mensagem é: saia do juridiquês. Não deixe de ser técnico, mas não seja tão técnico ao ponto de uma pessoa comum não entender o que está escrito lá. E por que eu falo que contar uma história? Né? Eu sou cinéfilo amador, vamos dizer assim. A minha primeira escolha não foi direito, lá quando eu tinha 17 anos, minha primeira escolha foi fazer cinema e vídeo. Eu sempre fui viciado em cinema, prestei cinema lá com 17 anos, não passei, mudei de ideia no meio do cursinho, fui fazer direito e sou um advogado por causalidade. Né? Aconteceu, casualmente virei advogado. Mas eu costumo importar muito dessa ideia da linguagem cinematográfica para os contratos que eu redijo. Veja, igualmente uma história, uma linguagem cinematográfica. O que a linguagem cinematográfica clássica geralmente conta? Né? Você tem
dois sujeitos, geralmente, o protagonista e o antagonista, girando em torno de um determinado objeto de desejo. Então aí pode ser uma obra de arte que vai ser roubada, pode ser uma mulher, pode ser um tesouro que está sendo objetivado. Então, assim, sempre na linguagem cinematográfica você vai ter isso. No direito é a mesma coisa no direito contratual. Você tem os sujeitos que estão se relacionando com um determinado objeto. Vamos pegar uma venda e compra. Você tem o comprador e o vendedor que estão se relacionando com a coisa comprada. No contrato de empreitada, você tem o dono da obra com o construtor e empreiteiro que estão se relacionando em relação a um objeto de desejo, que é a obra. O empreiteiro em busca da recompensa, que é o dinheiro, o construtor em busca, o dono da obra em busca da coisa que ele quer, que é a obra finalizada. Então, basicamente, a hora que você pega uma relação contratual, ela pode ser contada de uma maneira atraente, numa história com começo, meio e fim. Como é que a gente começa a estruturar isso dentro da nossa liberdade? Minha visão. Começando pelo trailer. Vamos chamar a atenção do nosso leitor para o nosso contrato? Aí a gente começa a falar dos considerandos contratuais. E já imaginando por que as partes ali estão reunidas, qual que é o objeto, por que elas pretendem firmar aquele contrato. É o docinho na boca da criança. É você chegar no cinema e assistir aquele trailer e falar assim, eu quero assistir esse filme. Então os considerandos, eles condensam basicamente o que é a história que vai ser contada para o leitor falar assim, puxa, eu estou me interessando por isso aqui, deixa eu seguir. E aí a gente começa a contar os detalhes da história. Então eu vou lá definir o meu objeto. Qual que é o objeto de desejo? É o imóvel? O imóvel é esse. Ele tem a seguinte origem aquisitiva. O número de contribuinte é aquele. Puta. Como é que o dono do imóvel se relaciona com esse objeto? Então ele vai prestar uma série de declarações ali em relação à coisa. Não tem ônus, tem usufruto, tem hipoteca, está livre, não está livre, desimpedido, tem inquilino, não tem... Opa, leitor, o espectador, está aqui, ó, o objeto do desejo. Próximo capítulo, natural. Como é que as partes vão se relacionar em relação a isso? O sujeito vendedor quer vender. O sujeito comprador quer comprar. Legal, bacana. Identifiquei o conflito, entre aspas, ou o objetivo comum. Sigo por aí, quebro. Como é que a gente vai alcançar esse objetivo que a gente quer? Quanto custa? Como é que eu pago? Como é que eu passo escritura? Como é que eu dou posse? Pensando numa venda e compra. Sim. E por fim eu vou subir ali os créditos. Disposições gerais. O que acontece se tiver conflito, quem manda notificação para quem, onde, quando, por quê. Se a gente pensar no storytelling, e isso basicamente é storytelling, linguagem cinematográfica e direito, basicamente é comunicação, Alexandre. Então assim, como é que a gente se comunica? Sai do juridiquês. Conte uma boa história. Eu costumo brincar com o pessoal do meu time que um contrato bem redigido, eu vou encontrar um contrato muito bem redigido, eu consigo medir isso pela quantidade de referências cruzadas que o contrato tem. Quanto menos referência cruzada ele tiver, ou seja, quanto mais compartimentado ele tiver, a gente está pensando em cena de cinema. Vamos pensar aqui um exemplo clássico de um filme que tem 12 cenas, 15 cenas. O filme padrão de Hollywood hoje, Transformers tem 52 cenas, aquele ritmo de videoclipe. Vamos pensar no cinema mais clássico? Era Uma Vez no Oeste, do Sérgio Leone, talvez a minha principal referência como filme. Deve ter 12, 13 cenas. Todas muito compactas e todas com começo, meio e fim. De maneira tal que o roteirista ele não precisa ficar usando recorrentemente, a gente tem isso muito no direito, aquele personagem que está ali no papel só para explicar para o telespectador o que é o roteiro. Exato. Eu vejo hoje em dia os contratualistas replicando, a gente até conversou, faz pouco tempo eu conversei com o Kleber Zanquin. A gente tem a ideia hoje, o contratualista, que é aquele contrato completo, é aquele contrato com 70 páginas, onde há repetição de lei, onde há uma explicação do básico, do lógico, não é isso. Porque, como você bem disse, por exemplo, um contrato de locação, já há um quadro estabelecido pela lei. Né? Eventualmente eu posso, nas questões da ordem pública, eu não posso afastar.
mas as questões contratuais que eventualmente as partes possam modificar, essas sim são o objetivo do contratualista, né? Exatamente. Você tem que manejar dentro da moldura que a lei te proporciona, né? Esse é o ponto central. E técnica contratual, basicamente, é treino. Treino, treino e mais treino. Você acha que é relevante você ter um contato, por exemplo, a respeito de um contrato de construção da qual é uma construção absolutamente inovadora no Brasil e uma questão que o advogado não está acostumado, porque realmente é algo bastante inovador, seja porque a técnica de construção ela é distinta, enfim. Você acha relevante que o advogado tenha esse contato com o seu cliente, já imaginando os problemas que poderiam decorrer de forma a mitigar todos esses problemas? Eu não tenho dúvida que sim, Alexandre. Eu acho que hoje, na advocacia moderna, o advogado ele não pode se limitar a ser um mero técnico da parte jurídica. Porque se ele se limitar a fazer isso, ele vai ser mais um no meio da multidão. Eu acho que o grande diferencial do profissional, independentemente do ramo do direito que ele atue, é estar muito próximo do negócio do cliente, entender o negócio do cliente de maneira muito profunda. Por quê? Porque com isso ele consegue antever riscos, antever problemas, deixar de se preocupar com coisas que não são tão relevantes, em que se ele não conhecesse o negócio, ele perderia muito tempo e teria um dispêndio de muita energia disciplinando alguma coisa que não tem muita relevância. Então, assim, ele tem que mergulhar de cabeça no business do cliente dele. Honestamente, Alexandre, assim, eu tenho uma visão muito pragmática a respeito da advocacia, do direito. No direito, não. O direito é ciência, o direito é uma ciência rica, mas a advocacia, para mim, é uma prestação de serviço. Então, o que eu sou? Eu sou basicamente um prestador de serviço para o meu cliente. Qual que é a minha tarefa? A minha tarefa é traduzir juridicamente relações econômicas. Se eu não entender a relação econômica com um nível de profundidade muito grande, eu vou falhar no meu propósito. Tenho certeza. Então, concordo. Então, essa multidisciplinariedade, ela vai para além da questão da multidisciplinaridade de ramos de direito que a gente tem, por exemplo, no nosso direito imobiliário, que não tem autonomia científica como sub-ramo do direito. Existe uma autonomia principiológica de direito imobiliário. O direito imobiliário é um pouco de tudo. Mas mais que isso, a hora que você está trabalhando com players do mercado imobiliário, não adianta você entender muito direito urbanístico, direito civil, de direito administrativo, de direito registrário, sem você entender profundamente o business do seu cliente. Exato. Porque é entender quem é a tua audiência. Voltando à linguagem cinematográfica, quem é a minha audiência? Eu tenho que trabalhar o meu contrato pensando na minha audiência. Juiz, comprador da unidade, vendedor da unidade, incorporador, construtor e assim por diante. O sujeito tem que pegar aquele contrato e entender o que está escrito lá. Você tocou num ponto muito importante, Tristão. Eu, assim como você e outros que já passaram aqui, eu considero que a gente, ainda pessoa mais jovem da advocacia, a gente reconhece a importância da academia, a importância do direito civil, a gente reconhece que um bom advogado, ele passa, em primeiro lugar, em ter uma formação acadêmica relevante. Mas, de fato, não é só isso. No direito imobiliário, acho que você disse isso muito bem, principalmente a gente é um instrumento para que o business de fato aconteça com segurança. Então, muitas vezes o cliente que nos procura, ele não busca só segurança jurídica, ele está diante de um enrosco que ele não sabe como desamarrar. E ele quer saber como é que você vai estruturar aquela operação jurídica para facilitar para ambas as partes e para resolver isso numa elaboração de um contrato que seja algo interessante, seguro e bom para ambas as partes, né? Sem dúvida. Muitas vezes o cliente ele bate na nossa porta buscando transferência de conhecimento. É isso. E é um conhecimento jurídico, mas com muito de meta-jurídico. E para isso vale experiência, conhecimento do business, enfim, experiências pregressas. Então, assim, os casos costumam muitas vezes... Você consegue fazer algumas associações, extrair algumas coisas de cases parecidos que você lidou. Enfim, esse nível de profundidade. Como você disse, a academia, assim, eu desconheço um bom profissional do direito que não tem uma boa formação técnica. Claro.
Mas eu conheço inúmeros profissionais do direito com ótimas formações técnicas, mas que no fim do dia são advogados com deficiências porque não conseguem complementar com essas outras habilidades que a academia não nos dá. Não nos proporciona, não está no programa. Então, você sabe negociar, você sabe se portar numa reunião, você conhece o business do seu cliente, você consegue fazer insights e inferências rápidas com associações automáticas com base em experiência, pensar um pouco fora da caixa, entender que a legislação é moldura, a legislação te aprisiona dentro de um determinado limite de moldura, nada é tão estanque assim que você não possa pensar em algo legal, legítimo, ético, honesto, dentro da moldura que você está trabalhando como uma alternativa criativa. Verdade. E sempre pensando em clareza na informação. Isso como é que eu me comunico de uma maneira clara? Claro. Eu acho que é isso. O contrato ele precisa ser um contrato que atenda os objetivos do seu cliente, mas que ele seja claro, que ele seja, eu também costumo dizer isso, seja um manual para o juiz também. O juiz está diante de uma circunstância e ele vai dizer, bom, isso aqui é ou não um fato esperado pelas partes. Opa, o contrato ele trazia aqui esse risco contratual. Qual é a consequência disso? Opa, está na cláusula seguinte. Né? Você tocou num ponto muito legal. Quando eu sempre tive essa ideia de ensinar, é uma coisa que eu gosto bastante, pegar os advogados jovens, como é que você estrutura a técnica contratual, né? Regra, caput. Regra, parágrafos ou subitens, detalhamento da regra ou exceção à regra, a contra-regra. Isso. E com isso você vai trabalhar num contrato bem compactado, bem coeso e falar assim, ok, qual que é a primeira mensagem que eu preciso passar? O preço é de R$4.150.000 e vai ser pago da seguinte forma, 2 pontos, forma de pagamento. Vamos complementar a regra? Se cair sábado, domingo ou feriado, o que acontece se atrasar o pagamento? Multa moratória? Juro. Isso é o apêndice da regra geral, preço. Uhum. Então a gente vê muita gente invertendo a ordem dos fatores, tipo, a cláusula de rescisão lá na cláusula 15 e a cláusula de preço na 4. Gente, assim, a hora que você está lá na 15, você já esqueceu o preço e a forma de pagamento. Então a ideia é compactar, é encerrar a informação naquele capítulo. Né? A cláusula de escritor é a cláusula 3, a cláusula de posse é a cláusula 19. Gente, transferência de propriedade geralmente acontece para e passo com posse. Vamos colocar tudo isso no mesmo pacote? Eu ouvia isso muito de um advogado, do Valdo De Riso, sócio de um grande escritório aqui, que ele falava que o ato de pensar é um ato doloroso. E de fato é. Think hurts. É uma expressão clássica aí de americanos que pensar é um processo que dói. Eu acho que tem muito disso nesse processo. Ou seja, a gente muitas vezes nessa correria do dia a dia pega as coisas no automático e usa a minuta do fulano, a minuta do ciclano, o modelo pronto da internet, o modelo pronto do manual X. E não tem coragem de começar do zero. Gente, sejamos livres. Verdade. Sejamos livres. Direito é liberdade, nesse sentido. Vamos criar. A autonomia das vontades nos proporciona essa liberdade. Tristão, queria agradecer muitíssimo a sua entrevista. Acho que foi um papo muito legal. Você como eu sou um apaixonado pelo contrato. Eu amo a estrutura, que você muito bem nos disse, a possibilidade que o direito nos dá de criar uma lei. A gente une duas pessoas e diz, isso aqui passa a ser a lei, que todas as pessoas vão ter que observar, inclusive o juiz. Exato. Então, muitíssimo obrigado pela sua entrevista. Gostei muito desse paralelo que você fez do direito com o cinema. De fato, a gente está contando uma história. E, bom, enfim, mais uma vez eu queria agradecer, porque foi difícil ter a sua presença, mas de fato valeu muito a pena. Obrigado, Alexandre. Obrigado pelo convite e aguardo próximos convites. É um prazer falar com tua audiência. Meus caros, esse foi Tristão. Até a próxima.